O que são bases ou hidróxidos? Primeiro vamos simplificar mostrando para você que essas substâncias elas têm uma fórmula geral, que eu posso representar por M, OH, OH entre parênteses, X. O que seria essa espécie M? Essa espécie M é um metal. Então, numa base, a espécie M ela seria um metal. Ou, em alguns casos, um grupo positivo, onde a situação mais importante é a situação do grupo amônio. E o que é o grupo OH? O grupo OH nós chamamos de grupo hidróxido. Na verdade, seria ânion hidróxido, grupo hidróxido ou o ânion hidróxido. Então, veja que é muito simples. Observe aqui, ó, o metal e o grupo hidróxido. 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 Então, sempre que a fórmula da substância termina num grupo hidróxido e antes desse grupo hidróxido vem um metal ou vem um grupo positivo, você está diante de uma base. Você deve ter notado também as diferentes quantidades de grupos hidróxidos. Essa quantidade varia de acordo com a valência do metal ou com a carga do metal, já que nesse caso a valência vai ser igual à carga, neste caso aqui, certo? Então nós temos NaOH. Por que é uma monobase? Só tem um grupo OH, porque a carga do sódio seria mais 1. Por que CaOH2? Porque a carga do cálcio seria 2. Por que AlOH3? Porque a carga do alumínio seria 3. E a carga do chumbo, então, nesse caso aqui, seria 4. Então, você pode falar em monobase, dibase, tribase e tetrabase, ok? Qual é a definição de arrênios para esses compostos, bases ou hidróxidos? Seriam substâncias que, uma vez dissolvidas em água, formam como íon negativo exclusivamente o íon hidróxido. E um cátion que seja diferente do hidrogênio. Então, o que é uma base, pelo conceito de arrênios? Uma substância que, uma vez dissolvida em água, origina como íon negativo exclusivamente o íon hidróxido, ou o ânion hidróxido. O cátion deve ser um cátion diferente do hidrogênio. Por exemplo, o hidróxido de alumínio, já que eu tenho metal alumínio, na água ele vai formar o íon alumínio. Note a carga do alumínio, a carga 3, olha, a carga mais X, ou seja, a carga do metal, ela corresponde à quantidade de grupos hidróxidos que você tem na fórmula. Olha. X grupos hidróxidos significa que a carga do metal é mais X. E você vai formar X hidróxidos. Então, no caso do alumínio, eu teria a carga mais 3, formando 3 grupos hidróxidos. Ok? Está entendido então o que é uma base? É muito simples, né? São compostos que, uma vez em água, formam o ânion hidróxido. E esse ânion hidróxido está acompanhado de um metal ou de um grupo positivo. Como é que se faz a nomenclatura desses compostos? Como é que você deve fazer o nome de uma substância dessa? É muito simples. Você vai dar o nome desse grupo aqui, no caso, hidróxido, e depois você coloca o nome do metal. Observe só o seguinte, existem aqueles metais que têm um único estado de oxidação importante quando estão combinados. Os metais alcalinos e a prata, quando combinados, têm carga mais 1. Os alcalinos terrosos, mais o zinco e o cádmio, quando combinados, têm NOx 2. O alumínio, quando combinado, tem NOx 3. Como esses metais eles têm um único NOx importante quando estão combinados, então a nomenclatura fica muito simples. Você diz hidróxido, preposição de e o nome do metal, hidróxido de sódio, se for o sódio, obviamente, né? Como eu tenho aqui o cálcio, hidróxido de cálcio. Lá embaixo, o alumínio, hidróxido de alumínio. Aqui ao lado eu coloquei uma nomenclatura usual do hidróxido de sódio. É muito comum as pessoas falarem hidróxido de sódio, numa linguagem mais popular, como soda cáustica, que na verdade é uma forma comercial do hidróxido de sódio. E o hidróxido de cálcio é conhecido como cal hidratada. É aquele pó de cal que você compra nas lojas de materiais de construção. Quando você dissolve esse pó de cal em água, você tem a chamada cal hidratada. Muito bem, então a nomenclatura é muito simples, né? É hidróxido, mais a preposição de, mais o nome do metal. Essa regra ela é aplicada para os metais que têm um único estado de oxidação. Outros metais apresentam mais de um estado de oxidação, como é o caso do ferro. Tem 2 estados de oxidação importantes. É o caso do ferro, é o caso do cobre, do mercúrio e de outros. Para exemplificar, nós vamos usar o ferro. Então, o ferro aparece em estado de oxidação 2 e estado de oxidação 3.
Logo, não dá para ficar com aquela nomenclatura com a regra anterior, hidróxido de ferro, porque vai ficar uma dúvida, é o ferro 2 ou é o ferro 3? E como é que você então faz para fazer essa diferença? Você coloca o estado de oxidação do ferro utilizando algarismos romanos, olha, hidróxido de ferro 2, ou então hidróxido de ferro 3, se for o ferro 3. É também possível fazer a diferença com as terminações oso e ico. Você vai usar a terminação oso sempre para aquele estado de oxidação menor do metal e ico para o estado de oxidação maior do metal. Então eu posso falar que eu tenho aqui hidróxido ferroso e aqui embaixo eu tenho hidróxido férrico. Ferro 2, hidróxido ferroso. Ferro 3, hidróxido férrico, ok? E assim você procede para os demais metais que têm um estado de oxidação, mais de um estado de oxidação importante. Bem, o que é que nós podemos falar da relação das bases com o nosso cotidiano? Vamos dar uma ideia disso aí? Você já ouviu falar em soda cáustica, que nós nos referimos anteriormente. O que é soda cáustica? É o hidróxido de sódio. Um dos usos da soda cáustica é a obtenção de sabão a partir de óleos e gorduras. Então, na indústria de sabão, é importante que você tenha hidróxido de sódio ou hidróxido de potássio, se for o potássio, chamada soda cáustica, hidróxido de sódio. Hidróxido de potássio seria a potassa cáustica. A mais usada é a soda cáustica. Reagindo com óleos e gorduras, ela vai transformar as substâncias químicas presentes nos óleos e nas gorduras, ela vai converter essas substâncias em glicerol, que é um álcool importante, seja para a indústria farmacêutica, seja para a indústria de explosivos. Por exemplo, você tem a nitroglicerina, que é um explosivo obtido a partir do glicerol ou da glicerina. E a glicerina é muito utilizada também como umectante na indústria de alimentos, até mesmo a produção de supositórios de glicerina, xaropes que contêm glicerina, etc. E o sabão, que é um artigo de higiene e limpeza, que é obtido a partir do óleo e da gordura. Então veja bem, gente, soda cáustica ela é usada no preparo do sabão. O sabão não tem soda cáustica, confere? O sabão não deve conter a soda cáustica. Na verdade, a soda cáustica é um reagente que vai transformar as substâncias presentes nos óleos e nas gorduras em glicerol e sabão. Esse sabão, na verdade, ele é um sal, confere? Ele é um sal derivado dos componentes do óleo e da gordura. O hidróxido de cálcio é uma outra base importante. Ela aparece na composição da argamassa, para construção civil, certo? E também é usada na calagem. A calagem é para diminuir a acidez do solo, aumentando esse pH. Você diminui a acidez usando uma substância básica. Hidróxido de magnésio e hidróxido de alumínio são comumente utilizados como antiácidos. Então, esses antiácidos mais comuns que você compra nas farmácias, você tem hidróxido de magnésio misturado com hidróxido de alumínio. Lembre-se a recomendação de você tomar medicamento de acordo com a recomendação dos médicos. Bem, e a amônia? O que a amônia está fazendo aqui? Olha, a amônia NH3, você está vendo que ela não tem uma hidroxila, né? Ela não tem um grupo hidróxido. Mas quando ela é dissolvida em água, ela origina o grupo hidróxido. Por isso, a amônia pode ser considerada uma base de arrênios. É uma substância que, uma vez dissolvida em água, origina um grupo hidróxido. Então, ela é uma base diferente, que ela só vai formar o grupo hidróxido quando você dissolve em água. Certo? Você tem aqui a amônia. Na amônia, no NH3, não tem o grupo hidróxido. Mas uma vez dissolvida em água, ela forma esse grupo hidróxido. Essa mistura de grupo hidróxido com NH4 é conhecido como hidróxido de amônio. Então, essa base, hidróxido de amônio, só existe em solução. E, na verdade, essas formas, elas coexistem. Quando você tem um recipiente contendo amônia dissolvida em água, você vai encontrar lá amônia, moléculas de amônia, você vai encontrar as moléculas de água, que é o solvente, o meio, você encontra ainda íons amônio e íons hidróxido. Então, você tem aqui a mistura de hidróxido de amônio e você tem ainda a amônia. Bem, como é que nós podemos montar a fórmula de uma base a partir de um nome? Isso tudo tem a ver com a fórmula geral da base, você lembra? MOHX, onde X é a carga de M, a carga do metal. Dê uma olhada aqui, ó. A carga do metal, X, será correspondente à quantidade de grupos hidróxidos necessários para que as somas das cargas seja zero. Então, eu estou interessado no hidróxido de prata. O que eu preciso lembrar? Que a prata, quando combinada, tem um estado de oxidação mais 1. Então, nesse caso da prata, o X vale 1. Então, o hidróxido de prata corresponde a esta fórmula. Ela seria uma monobase, uma vez que a carga da prata é mais 1. Hidróxido de zinco. O zinco, ele tem NOx fixo, quando combinado, mais 2. Então,
O zinco vai dar origem a uma base com 2 grupos hidróxidos, já que a carga dele é 2. Hidróxido férrico, aquela situação do ferro, você lembra? Existe o ferro 2 e existe o ferro 3. Para o ferro 2, ferroso. Para o ferro 3, férrico. Então você tem que colocar na fórmula do hidróxido férrico 3 grupos hidróxidos, ok? Com isso aqui a gente encerra a montagem e as fórmulas das bases. Vamos verificar aqui no final as classificações que são utilizadas para as bases. Lembrem-se que as bases são substâncias iônicas, porque você tem um metal ligado ao grupo hidróxido. Se eles são compostos iônicos, eles têm altos pontos de fusão e ebulição. Portanto, são compostos que você pode dizer que são fixos, já que tem um alto ponto de fusão e um alto ponto de ebulição. Hidróxido de sódio, hidróxido de cálcio, são compostos tipicamente iônicos com altos pontos de fusão e ebulição, portanto, substâncias fixas. E se a substância tiver um ponto de fusão, ou melhor, e também um ponto de ebulição baixo? Aí você tem a chamada substância volátil. Como as bases são todas iônicas, certo? Em sua grande maioria, a maioria das bases são o quê? Fixas. Mas não existe nenhuma base volátil? Existe. A amônia, ela é considerada uma substância de caráter básico, confere, e volátil, porque ela tem um baixo ponto de ebulição. Se você deixar um frasco de amônia, que tenha hidróxido de amônio em solução, onde tem hidróxido de amônio e amônia misturado, se você abrir esse frasco, próximo de um frasco que tem o ácido clorídrico, essas substâncias entram em contato, uma vez que elas vão escapar da solução na forma gasosa. Quando elas se encontram logo acima dos 2 recipientes, você vai ter a formação do cloreto de amônio. Então, se você deixa um frasco de amônia perto de um frasco de ácido clorídrico, você abre os 2 frascos, esses gases entram em contato, logo acima dos recipientes, forma-se uma espécie de névoa, uma fumaça branca, que corresponde ao cloreto de amônio. O quão volátil é a amônia e o próprio HCl também. Com relação às características de você identificar uma base, se ela é forte ou se ela é uma base fraca, você tem que levar em consideração o grau de dissociação das bases. Aquelas bases que têm um grau de dissociação acima de 50% são chamadas de bases fortes. Aqui tem um grau de dissociação abaixo de 5% são consideradas fracas. Você pode montar o seguinte esquema. Bases dos metais alcalinos, elas são fortes. Bases dos alcalinos terrosos também são fortes. Mas há uma diferença quanto à solubilidade. Os alcalinos são fortes e suas bases são muito solúveis em água. Dos alcalinos terrosos são fortes, mas são bases parcialmente solúveis em água. Então, quais são as bases solúveis, muito solúveis, dos metais alcalinos? As parcialmente solúveis dos alcalinos terrosos. Note que elas são bases fortes. Entre os metais alcalinos terrosos, nós temos o berílio e o magnésio, que formam bases fracas, portanto, constituem exceção dessa família. Formam bases fracas, portanto, insolúveis. Você percebeu essa relação? As bases fortes, elas são solúveis. Elas podem ser muito solúveis ou parcialmente solúveis, portanto, solúveis. Já as bases fracas, nós consideramos como sendo insolúveis. Quem são as bases fortes? Metais alcalinos e alcalinos terrosos, com exceção de berílio e magnésio. Essas bases fortes são solúveis, ou muito ou parcialmente solúveis. As demais bases dos outros metais, elas são bases fracas e insolúveis. Então, essas bases que aparecem aqui são fracas e insolúveis. Toda base insolúvel é fraca, né? As bases fracas são insolúveis. Agora, veja que nós temos uma exceção, ó, o hidróxido de amônio. Embora seja uma base fraca, ela é uma base solúvel, até porque ela só existe em meio aquoso. Espero que vocês tenham entendido as aulas sobre base.